Santo Atanásio realmente sagrou bispos sem o mandato do Papa, da mesma forma que fez Lefebvre, porque os tradicionalistas começaram a levantar aí, supostamente nos últimos dias, uma história de que Atanásio teria sagrado bispos igual Lefebvre, sem jurisdição, né, e usando isso para justificar o erro de Dom Lefebvre. Como que é essa história aí? Adoro, adoro. Essa é a minha parte predileta. Eu estava esperando por isso, né? Enfim. E aí, né, aparece aí o argumento dos tradicionalistas. Ah, veja bem, em momentos difíceis, né, as pessoas retas, elas acabam fazendo coisas que estão mais ou menos fora da regra. O próprio Atanásio ordenou fora de Alexandria. É verdade que Atanásio ordenou fora de Alexandria? É verdade. Só qual é o problema? Qual o problema desse argumento? O problema desse argumento, e aí quando eles usam quando os tradicionalistas usam esse argumento, tá? Eles demonstram mais uma vez que eles não conhecem a história da igreja, que falta profundidade no conhecimento deles da história da igreja. O patriarca de Alexandria, ele não era bispo de Alexandria, ele era patriarca de Alexandria. A jurisdição dele era todo o Egito. Ele era o patriarca do país, do Egito. A jurisdição dele não se limitava a Alexandria. Então, quando o patriarca de Alexandria, fosse ele Atanásio, fosse ele um antecessor de Atanásio, fosse ele um sucessor de Atanásio, a jurisdição dele era todo o Egito. Tá? Caio, você pode agora só acreditar em mim, ou você pode pedir que eu prove o que eu estou falando. Vamos provar então, vamos provar. Vamos provar. Fonte primária. Reclamar. Fonte documental. Para não ficar chato e a gente ficar se delongando aqui, eu tenho post sobre, como é que fala? Destaque sobre isso, tá? Acabei de escrever um artigo que vai ser publicado aí, né, sobre os 1700 anos do Concílio de Nicéia, quem quiser conferir depois, mas eu vou citar 3 fontes documentais do século IV que atestam que a jurisdição do patriarca de Alexandria ia muito além dos limites da cidade de Alexandria. Que a jurisdição do patriarca de Alexandria se aplicava a todo o Egito. E é por isso que a gente não pode dizer que Atanásio saiu da sua jurisdição quando ele ordenou fora de Alexandria. Então vamos lá. A primeira fonte documental que eu quero mostrar para vocês é a vida de Pacômio. Não sei se você já ouviu falar de São Pacômio. São Pacômio é tido como o fundador do monasticismo cenobita, né? Os monges que vivem em mosteiros. A vida de São Pacômio, que é do século IV, foi preservada em copta, a língua do Egito na Antiguidade Tardia. Então, né, o cara que quer estudar isso, ele precisa, né, ter um mínimo de conhecimento de copta. Tá bom? O parágrafo 28 da vida de Pacômio, da vida boarídica de Pacômio, né, preservada especificamente nesse dialeto boarídico, relata nada mais, nada menos que uma visita pastoral de Atanásio aos monges da região da Tebaída. A Tebaída é a região lá no sul do Egito, onde fica a cidade de Tebas. Tá? Então, a Tebaída fica distante cerca de 800 quilômetros de Alexandria. Atanásio fez uma visita pastoral 800 quilômetros ao sul de Alexandria. Por que ele fez essa visita pastoral? Porque a jurisdição dele englobava todo o Egito. Tá? Segunda fonte. Aquilo que nós chamamos de cartas festivas e pastorais. Todo ano, o patriarca de Alexandria, ele escrevia uma carta na qual ele definia as datas litúrgicas, as festas litúrgicas que seriam celebradas em todo o Egito. E ele aproveitava essa carta para fazer uma catequese, né? Falar de algum assunto doutrinal. Atanásio escreveu essa carta várias vezes enquanto ele esteve à frente, né, do patriarcado de Alexandria. Agora o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o seguinte: ele está escrevendo uma carta que se destina a todo o Egito. Quem está definindo o calendário litúrgico do Egito é quem?
o patriarca de Alexandria. A carta dele era escrita em grego, né? O patriarca de Alexandria é uma cidade altamente helenizada, altamente influenciada pelo grego, então ele escrevia em grego. Essa carta era traduzida para o copta, que era a língua nativa do Egito, e era enviada para todos os recantos do país. Então, olha só, o patriarca de Alexandria tinha tanta jurisdição sobre todo o país que a carta que ele escrevia ia para todos os cantos do país, e era a carta dele que definia o calendário litúrgico do país. Né? Então, ele tinha jurisdição sobre todo o Egito. E a terceira fonte, que é muito interessante também, né? E aí os tradicionalistas nem sonham que isso existe, né? Tá? É a chamada Carta do Bispo Amon. Amon, ele foi um monge no sul do Egito, no século IV, tá? E depois ele foi sagrado bispo na região da Nítria, que é um deserto que fica também fora dos limites de Alexandria, tá? E nessa carta, a carta do bispo Amon é uma resposta ao patriarca de Alexandria. O patriarca de Alexandria, provavelmente o patriarca Teodósio, no final do século IV, o patriarca de Alexandria escreveu uma carta para Amon, e o Amon respondeu a carta para o Teodósio. Nessa carta fica clara a submissão do bispo Amon ao patriarca de Alexandria. Então veja bem, essa carta é muito significativa. Por quê? Porque nós não estamos falando de monges, nós não estamos falando de fiéis comuns, leigos, nós estamos falando de um bispo. Um bispo que claramente se coloca sob uma situação de submissão ao patriarca de Alexandria. Fica claro que existe uma hierarquia e que o patriarca de Alexandria é mais importante que ele. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa carta, o Amon chama o patriarca de Alexandria de sua santidade. Tá? No prólogo, parágrafo 1, olha só, referência completa, quem quiser conferir. A palavra grega que ele usa é ziotetos, sua santidade. Tá? Nessa mesma carta, o Amon se refere a Atanásio, que já tinha morrido, ele está escrevendo um dos sucessores do Atanásio, né, Teodósio, ele se refere ao Atanásio, e ele chama o Atanásio de abençoado Papa Atanásio. Em grego, Macário Papa Atanásio. Essa carta deixa clara a situação do patriarca de Alexandria. Né? Então a gente não pode dizer que Atanásio, digamos assim, ele saiu da sua jurisdição, porque a jurisdição dele era todo o Egito. Ele teria saído da jurisdição dele se ele tivesse ordenado alguém na Itália, se ele tivesse ordenado alguém na Palestina, se ele tivesse ordenado alguém na França. Né? No Egito, ele era a autoridade eclesiástica mor. Né? E essas fontes nos atestam isso muito claramente. Tá? Então, mais uma vez, não dá para a gente equiparar o que o Atanásio fez com o que o Lefebvre fez.